Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando um novo estudo, que é o estudo do livro de João, o Evangelho de Cristo segundo João. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia junto comigo, também um caderno para você deixar registrado aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração nessa manhã. Pega a sua caneta, corre lá, pega a sua bebida favorita, pega a sua água e vem aqui desfrutar desse tempo de mesa, esse tempo de comunhão com o Senhor, esse tempo de nutrição para a sua alma, que só o Senhor pode te dar, né? Só Ele pode fazer grandes coisas por você nessa manhã. Que bom que você está aqui, glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar na nossa meditação é a Nova Bíblia Viva, que é a NBV. Então talvez você perceba alguma diferença, né? Mas eu tenho certeza que vai te acrescentar, comparar em duas versões, né? Acompanhar em duas versões. Então hoje nós vamos meditar em João 1, iniciando o nosso estudo em João. Como eu vou precisar fazer uma introdução, né? Então vai ficar um pouco longo se eu concluir o capítulo 1 inteiro. Nós vamos dividir o capítulo 1 em duas partes. Então o capítulo 1 nós vamos hoje meditar até o versículo 34 e amanhã, às 10 da manhã, nós vamos recomeçar a partir do versículo 35 até o versículo 51. Então hoje nós vamos meditar João 1, do versículo 1 até o versículo 34, combinado? Então antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus para nos dirigir, que seja tudo para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas filhas, Senhor, que estão aqui, sedentas pela tua palavra, ó Pai. Nós queremos te exaltar, Senhor, nesse momento, declarar que tu és santo, digno de toda a honra, toda a glória do nosso coração. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para nos guiar durante essa meditação, que a tua mão poderosa venha conosco, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos capacitando para recebermos, Senhor, a revelação da tua palavra, aquilo que só o Senhor pode nos dar, Senhor, que nós precisamos de ti, Senhor. Uma direção para o nosso dia, uma palavra de paz, de graça, Senhor, de libertação, de cura. O Senhor pode restaurar, Senhor, as nossas vidas com apenas uma palavra. Então fala conosco nessa manhã, Senhor, ministra os nossos corações. Nós necessitamos de ti, Senhor, nosso coração precisa aprender mais de ti. Nós nos colocamos como filhas diante de ti, Senhor, com o coração ensinável, disposto a aprender, Senhor. Nós queremos receber de ti nessa manhã, fala conosco. Assim nós oramos e consagramos esse encontro e esse dia a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa e hoje nós vamos começar em João 1. Para fazer a introdução, eu trouxe aqui as minhas anotações e eu vou compartilhar com você. Então, primeiro de tudo, né? Quem é o autor do livro de João? João, o apóstolo. Porque talvez você possa ficar um pouco confusa, não sei se você já leu, né? É o capítulo 1 de João, mas vai falar João narrando, né, sobre uma perspectiva mais íntima, porque ele era o discípulo mais próximo de Jesus, mas vai falar ali no decorrer da história sobre João Batista também, que foi o precursor, né, de Jesus, que vinha anunciando, né, a palavra de Deus, preparando o caminho para Jesus chegar. Então, o autor do livro de João é João o apóstolo, mas nós também vamos ver aqui no texto, no capítulo 1, sobre João Batista, né, que veio antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus, né, a voz que clama no deserto, nós vamos ouvir hoje. Então, João o apóstolo, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Então, nós vamos meditar no relato do discípulo a quem Jesus amava, né? João escreveu isso, né? Que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Então veja, enquanto os outros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais da perspectiva externa, do que eles estavam observando ali o que acontecia, né? Então, os relatos de Mateus, Marcos e Lucas são relatos mais organizados, preocupados com a cronologia. Já o relato de João é um relato mais interno, mais íntimo de Jesus, revelando quem ele é. Então, enquanto a perspectiva, né, de Mateus, Marcos e Lucas vai responder perguntas como o que Jesus fez e o que ele disse, no livro de João, a resposta que João vai trazer é quem é Jesus, quem ele é, o que ele viu estando lado a lado
com seu Senhor. E João escreveu o livro de João quando ele estava em Éfeso com um pensamento grego. O que isso significa, né? Que os gregos, eles tinham uma perspectiva de tudo que eles iam contar, eles contavam da terra com a perspectiva do céu. E o pensamento hebreu, né, que foi o pensamento que foi construído Mateus, Marcos e Lucas, é o pensamento que é passado, presente e futuro, segue uma ordem cronológica, né? Então você vai ver que João vai começar antes de Adão existir. Então vai começar lá no princípio, que Jesus estava desde o princípio. Nós vamos entender isso depois, conforme a gente for lendo. Então João, o apóstolo João, com esse livro, ele quer expor a verdade. E no livro de João nós vamos aprender algo poderoso. Se você puder anotar isso, é muito precioso, né? E pode te dar uma clareza nesse momento. João, ele vai expor, né, aqui no capítulo 1 e em todo o livro de João, que a verdade não é um fato. Escreva aí, verdade não é um fato. Verdade é uma pessoa. E o nome da verdade é Jesus Cristo. Então, verdade não é um fato. Verdade é uma pessoa. E o nome da verdade é Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e Ele também é a vida. Então, verdade não é um fato. Verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E nesse livro também de João, nós vamos ver um dualismo, né? João vai narrar esse dualismo. Que dualismo é esse, né? Que Jesus, ele se fez carne. Então, ele sendo Deus, se fez carne. Então, ele é 100% Deus e 100% homem. Uau! Então, nós vamos ver essa perspectiva também de um Deus que se fez carne, habitou entre nós para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus. Olha que maravilhoso! Então, nós vamos ver no livro de João esse relato espiritual e esse relato físico, né? Jesus 100% Deus e 100% homem. No livro de João também nós vamos acompanhar 7 testemunhos, 7 milagres, e sendo desses 7 milagres, 5 vão ser milagres que a gente não vê no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e 7 declarações de Jesus que começam com eu sou, né? As meninas que me acompanham no devocional já estão talvez, né, cansadas de saber que todos os dias nós precisamos declarar, reforçar as nossas crenças de capacidade, identidade e merecimento para a gente renovar a nossa mente. Porque as nossas palavras têm poder, né, de construir ou de destruir o nosso futuro. Quem aqui de verdade tem o hábito de todos os dias declarar novas crenças? Eu profetizar na minha vida, declarar o que eu quero viver, não o que eu estou vendo que eu sou nesse momento. Declarar quem eu sou, crenças de identidade, né? Quem eu sou amada, eu sou perdoada, eu sou escolhida, eu sou nação eleita. Crença de capacidade, eu posso. E crença de merecimento, eu mereço ser feliz, eu mereço ter um casamento próspero, saudável, eu mereço ser amada. Uau, olha lá, o Patrick diz que já tem o hábito, glória a Deus. Bom dia, Fernanda. A Cristina, verdade não é um fato, verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. É isso que escrevi certinho, Cris. A verdade não é um fato, a verdade é uma pessoa, e o nome da verdade é Jesus Cristo. Então, essa revelação ela é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que está com a verdade. Mas que verdade é essa? A minha verdade ou a verdade da palavra de Deus, de Jesus? Uau! Então, eu tenho a minha verdade, que pode estar distorcida por óculos de orgulho, por óculos de dores do passado. Então, eu enxergo, né, uma situação baseado no que eu vivi e não baseado nos princípios da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz para nós, né, em Romanos 12:2, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renovai a sua mente, renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que eu possa viver algo novo, o meu odre, né, o meu corpo físico, a minha mente, os meus sentimentos, os meus comportamentos também precisam ser diferentes. E como eu transformo quem eu sou?
Como eu transformo o odre velho, né, a carcaça, em um odre novo, para receber o vinho novo, que representa a alegria que Deus quer derramar sobre você, a vida abundante que Ele quer derramar sobre você. Eu transformo a minha vida por meio da palavra. Então eu preciso encher o meu coração da palavra de Deus, eu preciso declarar palavras do que eu creio que vai se cumprir na minha vida, né, fazer autoprofecia sobre mim. Então você tem poder de transformar a sua vida declarando aquilo que você quer viver. E aí, continuando, então, nesse pensamento, né, que eu comentei com vocês, que João escreveu o livro de João em Éfeso, né, com pensamento grego, que é diferente do pensamento hebreu, que está muito amarrado ali no passado, presente, futuro, preocupado com uma ordem cronológica, né, com uma organização. João não, ele vai trazer uma perspectiva íntima de quem estava ali pertinho de Jesus, né? O discípulo mais próximo de Jesus. E ele vai trazer uma perspectiva da terra para o céu. Então, por exemplo, o livro de Mateus, você vai perceber que começa em Abraão. O livro de Lucas começa em Adão. E João começa no céu, quando nem Adão existia, narrando que Jesus já estava lá. E Jesus era o verbo que criou todas as coisas. Uau! Uau! Jesus era o verbo que criou todas as coisas. Talvez você não saiba aí, mas eu sou formada em língua portuguesa, exerci, dei aula de língua portuguesa. Então o verbo representa o quê? Uma ação, palavras. Então, como que Jesus criou todas as coisas? Através da palavra. Ele era o verbo. E se nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, como que é que nós produzimos, criamos algo na nossa vida também? Com o poder da nossa palavra. Então, João também vai ser o evangelho que mais vai falar sobre o Espírito Santo. Então, essa é uma pequena introdução, né, que nós trouxemos aqui. Depois essa live vai ficar salva e você vai poder fazer suas anotações. Tem coisas importantes que nós conversamos aqui, né? Só para você situar, né, onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Então vamos lá meditar em João 1, versículo 1. Então, lá no versículo 1 vai ser uma referência a Gênesis 1. Então quero que você volte lá na sua Bíblia, bem no início junto comigo. Vamos passear junto pela Bíblia hoje. Então volta lá na sua Bíblia, Gênesis 1. Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Uau! E João 1 é uma referência a Gênesis 1. Olha como é João 1. Aqui a gente acabou de ler Gênesis 1. Agora a gente vai para João 1, que diz assim. Eu tô lendo na tradução NBV, tá, gente? Nova Bíblia Viva. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. E era Deus. Estava com Deus no princípio. Uau! Olha como João começa, né? Na perspectiva grega, no pensamento grego, da terra para o céu. Ele começa antes mesmo de nós, né? Antes de Adão. No princípio, Jesus era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Uau! Então, nós estamos aprendendo aqui no Evangelho de João quem Jesus é, quem ele é, essas respostas que João vai trazer para nós. E aí, Jesus é a verdade encarnada de todo conhecimento. Então, Jesus é a palavra, Jesus é todo o saber, né? Jesus é todo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele é a verdade encarnada de todo conhecimento. Então, a frase que eu disse agora há pouco, né? Verdade não é um fato. Verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Então, olha o versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. E o versículo 3. E por seu intermédio, por intermédio de Jesus, porque ele era a palavra, ele é a palavra. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Não existe nada que tenha sido feito sem Jesus. Uau! Então todas as coisas foram feitas por ele.
que é a palavra, que é a verdade. Então, o que está sendo dito aqui? Que Jesus é o Deus Criador, o Verbo. E o que está sendo dito aqui também? Que a palavra tem poder criativo. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, as nossas palavras também têm poder criativo. Como você tem utilizado o poder das suas palavras? Se você fosse se alimentar hoje de tudo que você disse ontem, você seria nutrida ou envenenada? Como seria? Se fosse uma sopa de letrinhas com as palavras que você liberou ontem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu vizinho, sobre o dia, sobre a sua saúde. O que você liberou ontem? De forma intencional ou não intencional? Seria nutrição para você ou seria veneno para sua vida? Construiria o seu futuro ou traria destruição para aquilo que você estava construindo? Então é muito importante entender isso, né? Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus é o nosso Criador, o Verbo. E a palavra dele tem poder e a nossa também, porque nós somos imagem e semelhança dele. E aí no versículo 3 vai dizer: por seu intermédio tudo que existe foi criado, não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Uau! Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Uau! Uau! Que revelação que tem aqui, vou explicar para você. Aqui no versículo 3 e 4 está dizendo, é no 4 e 5 na verdade, né? Aqui no versículo 4 e 5 de João 1 está dizendo que não existe guerra entre a luz e as trevas. Onde há trevas é porque não existe luz. Vou repetir, não existe guerra entre luz e trevas. Onde há trevas é porque ainda não existe luz. Então, se você me convidar para ir na sua casa, e aí eu for acessar uma sala da sua casa, um cômodo da sua casa, e eu ver que tá tudo escuro, e eu pensar assim, poxa, tá escuro, não tá dando pra enxergar, e eu for lá e clicar no interruptor, o que vai acontecer? O cômodo estava escuro, mas eu cliquei no interruptor aí da sua casa, no seu cômodo, na sua sala. Quando eu cliquei no interruptor, a luz se acendeu. E o que aconteceu? As trevas, a escuridão desapareceu, não há resistência. Não tem como, quando eu acendo a luz, as trevas dizerem, eu não vou sair. Já aconteceu isso com você? De você entrar num quarto escuro da sua casa, você apertar o interruptor, haja luz, e as trevas falam assim, não vou sair não. Então não existe guerra entre luz e as trevas. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. E a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. Uau! Então existe alguma área da sua vida que está na escuridão, que você está passando por um deserto, que você está passando por dificuldades? Declare o nome de Jesus. Porque onde a palavra de Deus chegar, e Jesus é a palavra de Deus, Jesus prevalece contra as trevas. Então declare Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus planos. Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então não há resistência. Se existe trevas, se existe escuridão em alguma área da sua vida, é porque a luz ainda não chegou. Então se posicione. Se posicione. Vai lá e declara Jesus. Eu gosto muito da Joyce Meyer, né? E ela me ensinou. Tem momentos que você não consegue orar, porque você tá com o coração tão quebrantado, você tá tão dolorida, você tá tão machucada por uma situação, você tá tão aprisionada na dor, tá tão sem esperança que você não consegue dizer nada, você não consegue nem pensar o que você vai dizer. E ela ensinou, nesses momentos, declara Jesus. Jesus, Jesus, clama o nome de Jesus, você vai perceber que vai começar a fluir poder dentro de você. E quando a palavra chega, as trevas desaparecem.
Quando Jesus chega, as trevas desaparecem. Não existe resistência. Quando Jesus chega, as trevas não podem dizer assim, não vou sair. Ela tem que sair. Então Jesus é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nome sobre todo nome. Declare o nome de Jesus todos os dias. Tá andando, declara Jesus, vai em pensamento orando. Jesus, 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 Jesus. Tá dirigindo, Jesus, Jesus, Jesus. Tá tomando banho, Jesus, Jesus, Jesus. Vai profetizando na sua casa, vai em cada cômodo e declara Jesus. Exatamente, Jennifer, tem horas que só as lágrimas caem, mas para honra e glória do Senhor, né? O Espírito Santo vem e Ele transforma até os nossos gemidos inexprimíveis, né, em orações e leva, né, até a sala do trono. Então nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós, que conhece a nossa estrutura, que conhece o que nós estamos passando, os desafios, as dificuldades, o nosso histórico familiar, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas sombras. Mas experimenta clamar o nome de Jesus para iluminar os lugares escuros da sua alma. Então veja o que está dito aqui no versículo 4 e 5 de João. Nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da sua casa. Jesus é a luz da sua família, da sua saúde, da sua intimidade com Ele, da sua vida espiritual. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão. Chama Jesus e fala, Pai, Jesus, reina no meu lar, reina na minha casa, reina na minha vida, reina nas minhas emoções, reina nos meus pensamentos, porque quando Jesus chega, as trevas desaparecem. Quem aí, às vezes, tem pensamentos negativos? Nessa hora, a gente não tem como escolher os pensamentos que chegam. Mas a gente pode escolher se a gente vai ficar pensando neles ou se a gente vai resistir à opressão maligna e vai declarar Jesus. Jesus sobre os seus pensamentos. E vai falar, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E Jesus é a luz do mundo. Uau! Então a vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão. E essa luz nunca pode ser apagada pela escuridão. A luz de Jesus, a presença de Deus, a palavra de Deus nunca pode ser apagada pela escuridão. Então toma posse. O que você quer viver? Em conformidade com seus pensamentos negativos? Ou declarar Jesus e vencer? Suportar o processo, perseverar, como a Jennifer disse ali. O processo, né, gerar um testemunho, muitas vezes é doloroso, mas a vitória é certa. Porque Jesus veio, e nós vamos entender isso mais profundamente, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para apagar os nossos erros do passado, para nos dar uma missão no presente, uma vida com significado, com propósito, e além do mais, ainda nos dá esperança de um futuro, certeza de um futuro, porque nós estávamos condenados pelo pecado. E Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus. Ele nos resgatou da maldição do pecado. Ele perdoou o nosso passado. Veio para nos dar uma missão no presente, uma vida com significado, com propósito. Qual que é o nosso significado, propósito? Conhecer Jesus, ter experiências com Ele e fazer aqui, como a gente vai ver agora, que nem João Batista. Sermos precursores, testemunhas do que nós vivemos com Jesus, do que nós experienciamos, do que nós experimentamos com o Senhor. Então, onde a palavra de Deus chegar, ela vai prevalecer contra as trevas. Então, declare o nome de Jesus o tempo todo, inunde o seu ser. E lembra disso, que quando a verdade chega, que quando a luz do mundo chega, as trevas não podem resistir. E aí, continuando o versículo 6, agora vai falar um pouco, né, sobre João Batista. Deus enviou um homem chamado João, e esse João que está sendo dito aqui no versículo 6 é João Batista, como testemunha do fato de que Jesus é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem.
Olha que interessante. João Batista veio antes de Jesus como um precursor, como testemunha, ou seja, ele veio preparando o caminho, anunciando que Jesus estava vindo. E hoje, você e eu, nós temos essa missão de conhecer a Jesus, nós temos essa missão de conhecer a Jesus e de prepararmos o caminho, compartilhando as experiências que nós tivemos com Ele, anunciando que Ele vai voltar. Então nós estamos aqui com uma missão. Nós precisamos ser hoje como João Batista, preparar o caminho na nossa família, preparar a nossa casa, preparar a nossa vida para a volta de Jesus. Então, João Batista, né, ele, lá no versículo 23, a gente vai ver que ele era a voz que clama no deserto, dizendo, prepare um caminho para o Senhor. Então, nós estamos vivendo esse tempo que você tem que preparar um caminho na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, na sua vida, na sua igreja, em todo o seu entorno, em todo o seu ecossistema, anunciando que Jesus está voltando. O precursor, que é João Batista, ele é uma testemunha de que Jesus está chegando, das experiências que ele tem. Então, João Batista, ele conhecia, né, a promessa, a profecia que tinha lá em Isaías 40, de que Jesus iria vir. Então, Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato de que Jesus Cristo é a verdadeira luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então, você é instrumento nas mãos de Deus para que a sua família creia em Jesus. Nós somos como João Batista para esse tempo. E aí, olha que interessante que diz o versículo 8. João, né, João mesmo, que é João Batista, não era a luz. Ele era apenas uma testemunha da luz. Então, eu não sou a luz, mas o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, eu posso levar luz na escuridão através da presença que eu carrego. Então, João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. E por que está sendo dito isso aqui, né? Que João, o apóstolo, fez questão de dizer isso? Porque muitas pessoas na época, né, como Jesus ainda não tinha vindo, eles começaram a exaltar João Batista. Ele tinha seguidores, né, que começavam a exaltar João Batista. E aí foi dito isso. João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Então muitas vezes a gente se apega, né, no mensageiro, mas mais importante que o mensageiro é a mensagem. Se amanhã eu não conseguir estar aqui levando a mensagem, Deus vai levantar você, vai levantar outra pessoa para espalhar a mensagem. Então eu não sou importante, não é sobre mim, é sobre você, é sobre a mensagem, não sobre o mensageiro. Então, João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Versículo 9. Estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Então, João Batista, ele foi preparando o caminho, ele foi testemunhando que a luz do mundo estava chegando. E que eles precisavam crer, que eles precisavam se preparar. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Uau! Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Uau! Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então veja, muitas vezes nós estamos sendo impactadas. Nós estamos sendo impactadas pela presença de Deus. Deus está fazendo algo próximo de nós e nós não estamos percebendo. Por quê? Nós estamos muito em si mesmadas. Nós estamos focadas em nós, nos nossos problemas. Sabe aquela pessoa que para cada solução ela vê um problema? E aí a mão de Deus está ali, a presença está ali e eu não consigo nem perceber. Porque eu tô com meu coração tomado pela dor, pelo orgulho, pela mágoa, pela raiva. Então cada um de nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós bem entendermos. Mas se você se identifica como essa pessoa pessimista,
né, que está sempre focando nas dificuldades, aquela pessoa que o seu Instagram, a sua TV só fala das notícias ruins, de tudo de ruim que está acontecendo. O seu passatempo preferido é ouvir falar mal de político, de como está a situação econômica. Às vezes você está dando acesso ao seu coração a coisas que não são eternas. Deus está ali, querendo falar com você. A presença está ali do seu lado. Mas você nem percebe. Olha que forte isso. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Mas ele não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Então Jesus sabe como é ser rejeitado, né? Quem aqui já se sentiu rejeitado alguma vez? Jesus sabe como é. A Bíblia fala, né, de que quando Jesus estava, né, entre os seus familiares, ali ele não conseguiu realizar nenhum milagre. Por quê? Por causa da incredulidade, da dureza de coração. Então, quantas vezes nós ouvimos uma palavra e aquela palavra vem e se renova e eu fico, não, mas de novo essa palavra. Mas eu não deixo ela chegar no meu coração, eu prefiro acreditar na dificuldade. Então você pode fazer o que você quiser. Mas se você for essa pessoa, né, que para cada solução você tem um problema, você pode estar deixando na mesa experiências sobrenaturais, porque você está focando no que é natural. Pare de focar no que é natural. Existe um Deus que te ama e quer te entregar experiências sobrenaturais. Ele quer te levar para o alto. Para de ficar que nem galinha, olhando para o chão. Ele quer te chamar para ser águia. Para olhar acima da tempestade. Para de olhar para os seus problemas. Quando você olha para os seus problemas, você pode estar deixando passar, né, experiências sobrenaturais. Porque seus olhos estão focados no que é natural. E Deus é sobrenatural. Então veja, nós temos uma missão. Jesus veio para que Ele perdoasse os nossos pecados, apagasse o nosso passado. E a partir de hoje nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Conhecer Jesus e depois testificar, testemunhar do que Ele fez na minha vida e na sua vida. Então, o meu chamado, o seu chamado é nos relacionarmos com Jesus e depois sair testemunhando. Você foi chamada, você tem uma chamada para conhecer Jesus e sair testemunhando do que Ele fez na sua vida. Então você vai contar, olha Ana, antes eu sentia vontade de morrer. Depois que eu conheci Jesus, hoje eu quero viver viver uma vida abundante, que está lá em João 10:10. Antes, Ana, eu era triste, agora eu sou feliz. E Jesus é o motivo da minha alegria. Isso não quer dizer que eu só tenho felicidade na minha vida, que tudo só dá certo. Mas Ele é o motivo da minha alegria, porque agora eu conheço. Agora eu o conheço. Então que coisa triste, né? O que a gente viu aqui no versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Talvez agora a palavra está na sua casa, através aqui do Instagram. Mas você está fazendo tantas coisas e você não está desfrutando da boa parte. E olha aqui, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Então que coisa triste você receber a visitação da presença de Deus e nem perceber. Uau! Que coisa triste. Você receber a presença, você receber a palavra, você ter a oportunidade e não perceber que você está diante de uma grande oportunidade. Você está tão ensimesmado. Agora eu estou ocupada, agora eu não posso. Ah, isso aí eu já sei, já ouvi, já li João 1. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova e ela nunca volta vazia. Então, por mais que você já tinha meditado em João 1, Deus pode falar com você de novo, de uma forma mais profunda, porque Ele é uma fonte inesgotável. Mas olha o que diz no versículo 12.
Mas a todos que o receberam, uau! Quem aí já recebeu a graça e a verdade de Jesus? Levanta a mãozinha aí. Quem aí já recebeu a graça e a verdade de Jesus? Todos aqueles que tiveram um coração sensível ao chamado do Espírito Santo de Deus. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Eles não se tornaram filhos e filhas de Deus pelos meios naturais, como resultado de desejo humano, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você seja recebida como filha. Você recebe Jesus como seu único, suficiente Salvador? Declarei: eu te recebo, Jesus. E veja, receber Jesus é diferente de aceitar. Porque você aceitando ou não, todos os caminhos levam a Deus. Uau! Eu preciso receber Jesus. Receber significa crer nele. Crer que ele é a verdade. A verdade não é um fato. A verdade é uma pessoa. Então receber é diferente de aceitar. Declarei: eu te recebo, Jesus. Eu tô vendo ali a Elisângela declarando, a Flávia, glória a Deus. Tô sentindo Deus aqui. Que presença. Uau. Então receber Jesus é diferente de aceitar Jesus. Quando você recebe Jesus, você crê que ele é a verdade. A verdade não é um fato, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então se eu não aceito seguir a Jesus, independente de eu aceitar ou não, saiba, todos os caminhos levam a Deus. Então, independente dos seus caminhos, independente das suas decisões, você pode receber Jesus ou não receber Jesus com as suas decisões. Falar assim: não, agora eu tô na fase de curtir a vida, mais pra frente eu recebo Jesus. Mas lembra que nós não sabemos o dia e nem a hora que ele há de retornar para nos levar para a vida e uma vida eterna. Então nós precisamos ter um coração abrasado pela volta de Jesus. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. É tempo de nós prepararmos o nosso coração, a nossa família para receber Jesus, porque ele está voltando. Então todos os caminhos levam a Deus. Mesmo que você tome a decisão hoje de não receber Jesus, olha só, apenas um caminho leva ao Pai, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas existe um outro caminho. Aquele que não recebe a Jesus, ele vai entrar em juízo. Quando Jesus voltar, ele vai entrar em juízo. Mas aquele que recebe Jesus, que crê nele como filho do Deus vivo, ele vai entrar no gozo eterno. Então, qual é a sua decisão hoje? Jesus, eu te recebo? Ou Jesus, não é o meu momento? Eu vou esperar. Amém, amém. A Karina declarando: eu e minha casa recebemos Jesus. É isso, minha irmã. Glória a Deus. Então, apenas um caminho leva ao Pai. Então, receber Jesus é crer nele. É diferente de aceitar. Então, eu te recebo, Jesus. Você pode hoje não aceitar Jesus, mas lembra que todos os caminhos vão levar a ele. Ou você vai ir para o caminho do juízo, ou para o caminho do gozo eterno. Vem, filha amada, entra no gozo do teu Senhor. Então tome a decisão o quanto antes. Quanto mais rápido, mais rápido. Tome a decisão de receber Jesus, de declarar Jesus na sua casa, na sua vida. E Jesus é tão maravilhoso que ele diz assim: você não precisa se limpar antes não, vem como você está. E vem viver o processo comigo, porque eu te recebo como você está. Mas eu te amo ao ponto de não deixar você permanecer como você está. Por quê? Porque a forma como você está não é o seu pleno potencial. Não é o propósito que eu sonhei para você. Essa vida de tropeço, de dor, de amargura, de mágoa, essa vida de pecado, não é o meu propósito para você.
Vem que eu vou te limpar. Você pode estar na lama, ele te recebe todo enlameado mesmo. Mas ele vai te limpar e vai tirar toda a lama de você. Então Jesus veio para perdoar o seu passado. Uau! Para te dar um significado no presente, uma missão. Quantas pessoas dizem que a vida não tem sentido? O sentido da vida está em conhecer Jesus e testemunhar do que ele tem feito na sua vida. Conta a maior pregação, a sua melhor pregação vai ser o que Jesus fez em você. A sua melhor pregação vai ser as suas experiências com ele. Então você pode testemunhar para sua vizinha, para os seus amigos, no seu trabalho. Antes eu era cega, agora eu vejo Jesus. Antes eu vivia preocupada, atribulada, vivia em trevas. Agora eu entrei no descanso do meu Senhor. Eu vivo em paz, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Cristo, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então lembra disso. Apenas um caminho leva ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus, ao juízo ou ao gozo eterno. Mas apenas um vai levar ao gozo eterno. E esse caminho é Jesus. E aí nós temos aqui o versículo 14, continua na nossa meditação em João 1, que diz assim: aquele que é a palavra, que nós sabemos que é Jesus, tornou-se um ser humano. Uau! Ele se fez carne, 100% homem, e morou e habitou aqui na terra entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou, habitou aqui na terra entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Esse versículo 14, ele é uma referência a Êxodo 25:8. Se você quiser ir comigo lá em Êxodo 25:8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 25:8, vou abrir aqui com vocês. Então esse versículo 14 de João 1, Êxodo 25:8, né, que eu disse isso. Esse versículo 14 é uma referência a Êxodo 25:8, que aqui na minha tradução, na NBV diz assim: e deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Então, Jesus, ele é o tabernáculo da presença de Deus no nosso meio. Então, ele se fez carne para que ele, sendo Deus, pudesse habitar na terra. Por que acontece? Quando, lá no Éden, né, em Gênesis, quando tinha o Éden, ele era sem pecado. Então, ele era uma mistura, né, onde o céu e a terra se encontravam. O Éden era essa aliança perfeita, onde o céu e a terra se encontravam. Mas por meio do pecado, o que aconteceu? Houve a queda. E aí, houve essa ruptura. Então, o céu ficou separado da terra. Antes, no Éden, no paraíso, o céu e a terra se encontravam. Lembra? Na viração do dia, o Senhor vinha se encontrar com Adão e Eva. Mas por meio do pecado, houve a queda, a separação. E aí, o céu se tornou uma coisa, a terra se tornou outra. E Deus, que é santo, 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 não poderia vir até a terra. Por quê? Se Deus, que é santo, 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 chega na terra que está cheia de pecado, por conta da queda, todo mundo é exterminado diante da glória de Deus. Então, o que aconteceu? Deus, em seu infinito amor e em sua infinita bondade, enviou seu único filho, que se fez carne, 100% homem, para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus aqui na terra. Então, o Verbo, ele morou, habitou na terra, se fez 100% carne, 100% homem, para armar um tabernáculo entre nós, para que através da santidade dele, nós tivéssemos acesso ao reino de Deus. Então, Jesus é o espaço de santidade entre o céu e a terra.
E o céu e a terra se encontram no Filho de Deus, que é Jesus. Então, onde Jesus chega, o céu chega com ele. Lembra que eu falei para você? Que não há resistência entre a luz e as trevas, não há guerra entre a luz e as trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Então, onde Jesus chega, o céu chega com ele. Por isso que eu falei, onde você for, declara Jesus, Jesus, Jesus. Acorda declarando Jesus, porque ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é a luz do mundo. Uau! Então, aquele que é a palavra, versículo 14, tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e verdade. Isso aqui é muito importante, graça e verdade. O evangelho é sobre graça e verdade. O evangelho é sobre receber. Então, eu recebo Jesus. E quando eu recebo Jesus, eu também recebo graça e verdade. A salvação é pela graça. Não é por obras. Mas a gente sabe também pela palavra que a fé sem obras, ela é morta. Então, receber o evangelho é receber graça e verdade. Não é só graça, mas é também verdade. Então, quando eu recebo Jesus, os meus pecados foram perdoados. Mas, como eu também recebo a verdade, eu não posso mais viver no pecado. Eu não posso fazer o que eu bem entender. Eu recebi perdão, então agora eu vou curtir minha vida. Não. Quando nós recebemos verdadeiramente o Espírito de Deus, nós não conseguimos ter comunhão com o pecado. Não tem como as trevas e a luz coexistirem. Não tem como verdadeiramente você ter conhecido a Jesus e ter esse pensamento. Eu já fui perdoado, então agora eu vou viver a vida do meu jeito. Então, onde Jesus chega, o céu chega com ele. E o evangelho é sobre receber. Receber o quê? A graça e a verdade. Então, não é falar assim, não me julga, porque Jesus não julga. Não. Há caminhos que, se você não receber a verdade, querer receber só a graça, vão te levar à destruição. Eu não posso querer só a graça. Eu tenho que andar com a graça e com a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Os princípios que estão na palavra de Deus, ele é a palavra. Então eu não posso querer só a graça. É graça e verdade. Então aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é graça e verdade. Alguém pode declarar aí, Jesus é graça e verdade. Lembra disso. Porque às vezes Satanás vai soprar nos seus ouvidos. Não, Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, mas também é justiça. Ele é graça e ele é verdade. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Versículo 15. João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões. Olha isso, João Batista mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões, este é aquele a respeito de quem eu estava falando quando disse. Está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. João Batista dizendo, versículo 16. Todos nós temos tirado proveito das ricas dádivas que ele nos trouxe, dádiva sobre dádiva. Então o evangelho é sobre receber a graça e a justiça de Deus. Versículo 17. Porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Grifem esse versículo 17. Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Jesus é amor, Deus é amor, mas também é justiça. Então não queira só a graça. Decida caminhar também na verdade. Decida caminhar pelos princípios, não pelos seus sentimentos. Porque quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos também o fruto do Espírito, o Espírito Santo e o fruto do Espírito, que vai nos capacitar a vencer os pecados futuros. Quando nós recebemos Jesus, os nossos pecados foram perdoados, certo? Os pecados do passado. Mas quando eu recebo o Espírito Santo,
eu recebo unção, capacidade e ousadia para vencer a minha tendência pecaminosa, os pecados do futuro. Por quê? Porque eu vou receber domínio próprio, mansidão e todos os outros, né? Todas as outras 9 características do fruto do Espírito. Então, grifa esse versículo 17 na sua Bíblia. Porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. E aí aqui vem o próximo bloco, né? Que é Jesus e seu precursor. Quem foi o precursor de Jesus? João Batista. Né? João Batista, ele preparou, né, um grupo de pessoas para receber Jesus naquela época. E hoje o Senhor está, se você está aqui nessa live, você está sendo preparada por Deus para ser uma ministra da palavra de Deus e preparar a sua família, preparar o seu coração, preparar todo o seu ecossistema para a volta de Jesus. Hoje nós somos João Batista. Nós somos precursoras do que está por vir. Então, a nossa missão no presente, nunca mais diga que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem graça, porque você tem uma missão. Se você recebeu Jesus, você tem uma missão. E a sua missão é contar para todo mundo o que você recebeu, o que você viveu através do relacionamento com Jesus. Então é contar, antes eu era triste, agora eu sou alegre, Ele é o motivo da minha alegria. Antes eu queria morrer, agora eu quero ter uma vida abundante, porque eu sei que está disponível para mim. Então Jesus veio para perdoar o seu passado, limpar as marcas do pecado da sua vida. Então Jesus veio para apagar o seu passado, te dar um presente cheio de significado, de propósito, e te dar um futuro cheio de esperança, a esperança de uma vida e uma vida eterna. Ele veio para que você tivesse uma vida abundante. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. E além disso, você tem esperança de que quando Jesus voltar, você vai ter também uma vida eterna. E eu não sei se você já pensou o que é eterno. Eternidade é muito tempo, né? Então pensa, no máximo a gente vai viver 120 anos. Já é bastante tempo. Agora pensa a eternidade com o Senhor. Que coisa linda. Então, versículo 19. Os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João Batista, quem ele era. Então, João estava ali, né, sendo precursor de Jesus, estava anunciando que Jesus estava chegando, preparando um grupo de pessoas para receber Jesus, dizendo para eles, vocês precisam crer, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E aí ele estava ali, ele entregou a sua própria vida em favor do Evangelho, né, João Batista. E é isso que nós temos também, nós temos essa missão de anunciar as boas novas, de expandir o reino de Deus na terra, de avançar em território, resgatar pessoas de Satanás. Então, os líderes judaicos começaram a ouvir, né, o burburinho. Tem uma pessoa aí chamada João Batista que está anunciando aí umas boas novas, preparando o pessoal para receber Jesus. Vai lá entender o que é isso. E aí os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João Batista quem ele era. E ele confessou sem rodeios. Olha o que João Batista diz. Eu não sou o Cristo. Então os líderes judaicos foram atrás de João Batista, né? Quem que você é? O que você está fazendo aqui? E ele falou assim, eu não sou o Cristo. E aí perguntaram no versículo 21. Nesse caso, então, quem você é? Perguntaram eles. Você é Elias? E ele disse, não sou. Respondeu. Aí perguntaram, você é profeta? E ele não, respondeu ele outra vez. E aí perguntaram no versículo 22, né, os líderes judaicos perguntaram a João Batista, então quem é você? Diga-nos para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que tem você a dizer de si mesmo? O que você diz? Quem que é você? Perguntaram a João Batista, né? Quem é você? Uau! Isso aqui não é sobre João Batista, é sobre mim, é sobre você. Quem é você? Ela vai responder, quem é você? Tá preparado para descobrir o seu propósito, para saber quem é você?
João respondeu citando as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Então eu sou uma voz, eu sou membro do corpo de Cristo, e eu clamo, e eu sou referência, eu sou discípula de Jesus, e eu estou anunciando na minha casa, na minha família, em todas as pessoas que eu conheço. Eu estou preparando um caminho para a volta de Jesus. João Batista estava preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus. E hoje, nós, como João Batista, precisamos preparar a nossa casa, nosso coração, a nossa família para a volta de Jesus. Essa é a sua missão. Conhecer a Jesus, prosseguir em conhecê-lo, né? Se manter constante e abundante na presença do Senhor e anunciar tudo aquilo que Ele tem feito em você e através de você. Quantos aqui já têm um testemunho para contar de como era a sua vida antes de Jesus e como hoje está muito melhor? Como antes você era triste, agora você tem uma esperança, Ele é o motivo da sua alegria. Como antes você estava cega pelo orgulho, pela dor, e depois que você conheceu, você entendeu que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. O perdão é um mandamento, porque Deus nos formou, Ele conhece a nossa estrutura. Quando a gente fica com não perdão, com mágoa, isso se manifesta em doenças. Então, declarei: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Eu sou essa voz que anuncia o reino de Deus. Que a volta de Jesus está próxima. Que eu preciso preparar um caminho para o Senhor. Olha lá, ó. A Teônia diz que já viveu experiências com Jesus. A Karina. Uau, glória a Deus. A Mara, que viveu muitas transformações. Olha que coisa linda. Então, grandes coisas o Senhor já fez em nosso meio e muito mais Ele pode fazer em mim e através de mim. Uau! A Cleomira, eu sou essa voz. Eu sou uma voz que anuncia o reino de Deus. E mais do que isso, eu devo ser, né? Devo buscar me limpar todos os dias para que eu seja referência na minha casa. Para que quando o meu marido olhar para mim, para que quando o meu filho olhar para mim, eles vejam a presença de Deus, eles vejam o amor. Versículo 24. Então aqueles que foram enviados pelos fariseus perguntaram-lhe: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? Uau! João Batista disse, né? Eu simplesmente batizo com água. Mas entre vocês está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Então, o que nós temos que anunciar, né? Nós temos uma missão hoje. Jesus veio, nos perdoou os nossos pecados, apagou os nossos pecados. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você não precisa mais viver marcada, perturbada pela culpa. Você precisa confessar o seu pecado, um coração quebrantado, com verdadeiro arrependimento. E no mesmo instante, Deus lança no mar do esquecimento os seus pecados e deles não se lembra mais. Então você não precisa viver aprisionado pelo pecado, porque Jesus veio para que você recebesse graça e verdade. E Ele é a verdade. Ele foi o sacrifício perfeito que nos deu livre acesso ao reino de Deus. Então Jesus veio para perdoar e apagar os nossos pecados do passado, nos dar uma missão, uma vida com significado, com propósito no presente e nos dar esperança de um futuro. E é isso que você tem que anunciar. Você tem que falar: olha, fulano, Jesus veio para perdoar e apagar os seus pecados. Você não precisa mais ficar aprisionada nessa dor, nesse medo, nessa culpa. Se você se apresentar diante dele com o coração arrependido, quebrantado, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E perto está o Senhor do coração abatido, do coração contrito. Então, se eu tomar essa decisão hoje de receber Jesus como meu único e suficiente Salvador,
eu também recebo graça e verdade, eu recebo acesso ao perdão de todos os meus pecados. E quando eu recebo esse perdão, todas as trevas automaticamente se dissipam. Então, quando Jesus chega, Ele é a luz da minha vida, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então, é quando Jesus chega, é como se acendesse um interruptor dentro da sua alma. E toda aquela mágoa, toda aquela dor, ela tem que sair. Mas isso também é uma decisão sua. Você pode ficar aprisionada ali, você precisa receber Jesus. Pai, eu recebo a tua graça, Pai, eu recebo a sua verdade, e eu lanço fora todo orgulho, toda mágoa, todo pecado, toda falta de perdão, toda dor, toda culpa, eu rejeito tudo isso. Agora eu tomo posse da tua graça e da tua verdade, está disponível para todo aquele que recebe Jesus. E quando a luz de Deus entra na minha vida e começa a habitar o meu ser, eu vou ter muito testemunho para contar, porque eu vou me sentir muito melhor. Vou me sentir muito melhor. Então, quando a gente está cheio de mágoa, de culpa, a gente é triste. Mas quando a gente recebe Jesus, a gente se torna alegre, porque Ele é o motivo da nossa alegria. Quando Ele chega, chega também a luz, chega também a paz, chega também o amor, chega também as promessas. Olha lá a Karina testemunhando. Meu coração estava em trevas. Eu recebi Jesus e uma luz se acendeu e tudo foi transformado. Glória a Deus. Que coisa linda, Karen. Que coisa linda, minha irmã. Glória a Deus. Uau. E sabe o que é mais lindo? Que pro Senhor, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você, pro seu Pai, vale mais que o mundo inteiro. Sua voz é importante no céu. Deus te ama tanto, 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 que enviou o seu Filho único para te salvar, para te purificar, para pagar o seu pecado, para te dar um presente com significado, para te dar um futuro cheio de esperança. Deus te ama tanto que me levantou para estar aqui, compartilhando a palavra com você. E não é sobre mim, é sobre você. Porque o que é importante não é o mensageiro, é a mensagem. E eu tô sentindo Deus, a presença muito forte aqui. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com o seu coração. Com certeza aí do outro lado, nós estamos agora com 86 pessoas na live. Com certeza aí desse outro lado tem corações que estão sedentos pela presença de Deus. Corações que estão quebrantados. Corações que estão verdadeiramente recebendo Jesus nesse momento. E está havendo festa no céu. Para o Senhor, você vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aí no versículo 26, João Batista disse, né, para os líderes judaicos: eu simplesmente batizo com água. Mas entre vocês está alguém que vocês nunca conheceram, que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Versículo 28. Isso aconteceu em Betânia, uma aldeia do outro lado do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus. Uau! No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse... Imagina essa visão, né? No dia seguinte, João Batista viu Jesus e disse: vejam, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida, da sua família, do seu coração. Era dele que eu estava falando quando disse: logo vai chegar um homem muito mais importante do que eu, o qual já existia muito antes de mim. Versículo 31. Eu não o conhecia, porém estou aqui batizando com água, a fim de revelá-lo à nação de Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo dos céus na forma de uma pomba e permanecer sobre Jesus. Eu não sabia quem era ele, mas aquele que me enviou para batizar disse-me: quando você vir o Espírito descer e pousar sobre alguém, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Uau! Uau!
Então João Batista, ele batizava com água. Mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então quando você recebe Jesus, você recebe também o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu vi acontecer isso com esse homem. E portanto sou testemunha que ele é o Filho de Deus. Uau, o que João Batista está dizendo aqui? Que o batismo com água, quando você nasce de novo, né? Quando você recebe o batismo com água lá na sua igreja, ali representa o arrependimento dos seus pecados, representa a morte do velho homem, dos seus pecados que já passaram. Mas quando você recebe Jesus, quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o batismo com o Espírito Santo, que vai te dar força para vencer o pecado do futuro. Então, quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu recebo também o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito que não é meu, mas que porque eu recebi Jesus, eu recebo graça e verdade, lembra? Então eu recebo a graça da salvação e recebo a verdade, que é esse fruto do Espírito, com 9 características. Então quando eu recebo Jesus, eu também vou receber amor. Vai contando aí, ó. São 9 características do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é como se fosse uma pocã, uma mexerica, uma tangerina, não sei como falei na sua região, com 9 gominhos. Então o fruto do Espírito é um fruto com 9 características. O amor, a paz. Então quando eu recebo Jesus, eu recebo amor. Quando eu recebo Jesus, eu consigo olhar as pessoas com amor. Ou melhor, eu posso escolher desenvolver esse olhar de amor. Então eu recebo amor, eu recebo paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. É uma paz que excede todo entendimento. Então, às vezes a gente sem sabedoria fala, eu queria ter paz. Se você recebeu Jesus, está disponível para você essa paz. Então receba essa paz. Fala, tomo posse dessa paz que já está disponível para mim. Eu rejeito todo espírito de confusão, de divisão, de mente dividida. Eu tomo posse da paz que está liberada, disponível para mim. Então quando eu recebo Jesus e também o Espírito Santo, eu recebo o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, uau, paciência, bondade, amabilidade. Aqui já foram 6 características. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então lembra que eu falei que Jesus é a luz do mundo? E quando Jesus chega, as trevas desaparecem. Então se tem alguma área da sua vida que está faltando amor, que está faltando paz, que está faltando alegria, que está faltando paciência, que está faltando bondade, que está faltando amabilidade, que está faltando fidelidade, que está faltando mansidão, que está faltando domínio próprio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de forma intencional, olhar para essa área da minha vida e profetizar a cura, a paz, declarar Jesus sobre essa área da minha vida. Porque onde Jesus chega, o céu chega com ele. Então profetiza Jesus, declara Jesus sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida espiritual. Ele é o Shalom. Ele é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? Então hoje nós vamos meditar até o versículo 34, para não ficar muito extenso. Mas amanhã a gente retoma, então, do versículo 35 até o versículo 51. E a gente vai concluir, então, João 1. Eu espero que a palavra tenha chegado ao seu coração e que ela possa produzir frutos. Que tudo aquilo que você recebeu aqui, você entenda que não é só sobre você, mas o que Deus pode fazer através de você
né? Que você comunique o amor de Deus, né? Que você se torne como João Batista, né? Uma voz que clama, prepare um caminho para o Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba tudo que está disponível para você. Amém? Para de viver na culpa, na dor. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para apagar o seu passado, te dar significado no presente, propósito no presente e te dar esperança de um futuro. O que mais que nós precisamos? Limpou o nosso passado de dor, de mágoa, de arrependimento, de pecado. Nos deu um futuro, uma visão linda de um futuro, de um presente. Nos deu um presente e nos deu também um futuro lindo, abundante, eterno. Que coisa linda. Glória a Deus. Então vamos orar? E eu gostaria que, se foi bênção para você, compartilha com alguém, sabe? Seja instrumento nas mãos de Deus. Entenda que não é sobre nós, né? Mas é sobre o que o Senhor quer fazer através de nós. Não é sobre mim, mas é sobre a mensagem que pode alcançar muitas pessoas. Nós precisamos preparar o caminho para a volta de Jesus. Então, se você está aqui, não é por acaso, é para que você receba e para que você transborde daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por todas as tuas filhas, Senhor, que chegaram até aqui nessa manhã, que receberam, Senhor, uma clareza dos céus para suas vidas, Senhor. Que essa palavra não pare apenas nesse momento, ó Pai, mas que essa palavra avance, ó Pai, que essa palavra alcance muitos e muitos corações para a honra e glória do Teu nome. Pai, que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Sem Ti nós reconhecemos, Senhor, que nós nada podemos fazer, mas se a Tua mão poderosa, vitoriosa estiver conosco, nós podemos enfrentar e vencer qualquer situação. Nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, nessa palavra. Nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós declaramos a luz de Jesus no nosso lar. Nós declaramos Jesus reine nos nossos corações, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa saúde, nas nossas emoções. Jesus reina nos nossos pensamentos. Jesus reina nas minhas finanças. Eu sei, Pai, que quando Jesus chega, o céu chega junto, a luz chega junto, as bênçãos chegam juntos. Então, Pai, que a Tua paz envolva o nosso coração, a nossa mente, que nós venhamos, Senhor, receber Jesus, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, e nós venhamos, Senhor, desenvolver cada uma dessas características do fruto do Espírito. Enche, Senhor, o nosso coração de amor, de paz, de bondade, de alegria, de mansidão, de amabilidade, de fidelidade, de domínio próprio. Ó Senhor, nós queremos viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra nos garante em João 10:10 que nós temos uma promessa de vida e vida em abundância. Então eu profetizo, Pai, sobre as Suas filhas uma vida e uma vida abundante. Que elas tomem posse, Senhor, da graça e da verdade que Jesus é para nós. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor já está fazendo no nosso meio. E muitas mais ainda o Senhor fará. Porque Tu és um Deus do infinitamente mais, além do que nós pedimos ou imaginamos. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Nos conduz, Senhor, nesse dia conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nós mesmos, Senhor, a desempenharmos, Senhor, com maestria o domínio próprio, que é um fruto do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a vencermos esse dia, a nos posicionarmos como mulheres sábias, virtuosas, a nos posicionarmos como João Batista nesse tempo, uma voz que prepara o caminho para que Jesus venha. Ó Senhor, que nós verdadeiramente venhamos nos limpar e nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que nós possamos em breve entrar no gozo do nosso Senhor. Obrigada, Jesus, por nos dar esperança, por nos dar um futuro, por nos dar um presente, por apagar o nosso passado. Nós Te amamos, Jesus, e Te amamos muito. Obrigada. Nós consagramos esse dia a Ti e Te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso. Amém e amém.
Glória a Deus, que coisa linda, que tempo maravilhoso que nós passamos aqui nessa manhã. Eu senti fortemente a presença de Deus. Que você guarde essa palavra no seu coração. E não só guarde, mas coloque ela em prática, sabe? Que você viva a sua real identidade de filha amada. Que você receba a graça e a verdade de Jesus e que você compartilhe tudo aquilo que você aprendeu para a honra e glória do Senhor. Um beijo, um abraço, que você viva um dia de milagres, um dia de céus abertos, que a presença de Deus esteja em você e através de você. E até amanhã às 10 da manhã. Deus te abençoe.